Olá, meu povo ligado no EducaPE. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa e esta é voltada para a terceira série do ensino médio, tá certo? Nós vamos conversar sobre períodos compostos. Mas se você que está aí é do primeiro, é do segundo, já concluiu, permanece, porque esse assunto ele é importante, vai te ajudar bastante, principalmente em uma coisinha, redação, tá? Redação, sim, redação. Por quê? Porque os períodos fazem parte justamente do texto. O texto ele é formado por períodos e, na sua maioria, por períodos compostos. Então, a habilidade em construir períodos compostos vai te ajudar bastante na hora da produção da redação e uma produção, na verdade, bem feita de redação e, consequentemente, tirar uma nota boa, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Esse assunto está lá previsto para a terceira série do ensino médio, porém, ele também foi visto lá no ensino fundamental, tá bom? Então, não é um assunto que você, mesmo que esteja no primeiro, no segundo ano, você não tenha visto alguma coisa. E o que nós vamos fazer aqui é uma reflexão maior sobre ele, tá bom? Vamos lá. Outra coisinha, este assunto ele vai começar nesta aula e vai ter um prosseguimento na aula seguinte, tá? Por isso que tem aí parte 1, nós teremos a parte 2. Esse assunto é extenso, é um assunto muito longo, mas nós vamos tratar aqui o que é mais importante, o que é de destaque, o que é bom que você saiba quando se trata de períodos compostos. Vê só, presta atenção nessas duas sentenças que aparecem aí. Silêncio e a outra é: cheguei cedo no trabalho hoje. E aí? Pergunto a você o seguinte: a primeira sentença, silêncio, eu posso dizer que tem sentido completo? Se eu digo assim, silêncio, isso, só dizer isso basta? Dá para você entender a mensagem? Guarda aí a resposta. A outra sentença, cheguei cedo no trabalho hoje. E aí? Tem sentido completo? Preciso falar mais alguma coisa ou só isso basta? Se você disse que tanto na primeira, quando eu digo silêncio, quanto na segunda, quando eu digo cheguei cedo no trabalho hoje, possuem sentidos completos, as duas, você acertou. E eu estou diante tanto de uma frase na primeira situação, como de uma frase na segunda situação. E o que é frase? Frase é um enunciado com sentido completo, independentemente do tamanho, da extensão, né? Independentemente de ter verbo ou não ter verbo. O que é importante que você saiba no que diz respeito à frase? Frase começa com uma letra maiúscula, termina em um ponto, uma exclamação, uma interrogação e mais do que isso, tem sentido completo. Sentido completo, ou seja, ela diz a mensagem perfeitamente e você compreende, tá bom? Então, frase, silêncio, a outra frase é cheguei cedo no trabalho hoje. Isso é muito importante que você saiba. Por isso mesmo que eu coloquei aí, ó, o conceito de frase. Frase é toda a organização de palavras que fizer sentido, ou seja, um enunciado de sentido completo, sendo formado por uma ou mais palavras. Esse enunciado pode ou não conter um verbo. Em cima disso, eu quero novamente que você faça análise dessas duas sentenças, essas duas frases. A primeira, silêncio, tem um verbo. A segunda, cheguei cedo no trabalho hoje, tem um verbo. A primeira não tem verbo. Silêncio é um substantivo. Só tem uma palavra, Jairete? Sim, mas ela sozinha. E um substantivo, né? Ela é um substantivo. Ela sozinha, ela passa a mensagem tranquilamente, tem sentido completo tranquilamente.
Na segunda, nós temos uma frase. Só que esta frase, ela apresenta um verbo. Cadê o verbo? Cheguei. Tá percebendo a diferença? Então, silêncio é uma frase. Cheguei cedo no trabalho hoje é outra frase. Só que a primeira frase não tem verbo. Silêncio, não tem verbo. É chamada frase nominal. E a segunda frase tem um verbo. Ela é chamada frase verbal. Cadê o verbo? Cheguei. É o verbo chegar. Tá certo? Então, basicamente, frisa aí, destaca isso na tua cabecinha, anota, frase é um enunciado com sentido completo, tá? Pronto. Agora vamos analisar essas essas 3 sentenças. Cheguei cedo no trabalho hoje. Tenho andado distraído. Maria nadou à tarde e João à noite. Aí eu pergunto a você o seguinte. Cheguei cedo no trabalho hoje, você já viu que é uma frase, né? Certo? Ok? Pronto. Tenho andado distraído. E aí? É uma frase? É uma frase. É uma frase verbal. Temos o que nela? Não um verbo, mas uma locução verbal. Tenho andado. O que é uma locução verbal? 2 ou mais verbos funcionando como se fosse um, né? Tenho andado é uma locução verbal. No terceiro exemplo, qual é a frase? A frase é: Maria nadou à noite e João Maria nadou à tarde e João à noite. Tudo isso é a frase. Presta atenção nisso aí. Tudo isso é a frase. Por que eu não posso dizer, Jaidete, botei a barrinha aí de propósito, viu? Para que você perceba. Por que eu não posso dizer, Jaidete, Maria nadou à tarde, isso aí é uma frase. E João à noite é outra frase. Não. Por quê? O sentido completo do que eu quero passar para quem está recebendo a mensagem só fica completo com ela todinha. Maria nadou à tarde e João à noite. Tá bom? Então, Maria nadou à tarde e João à noite é a frase. Então, vamos recapitular aqui. Cheguei cedo no trabalho hoje. Frase, verbal, porque tem um verbo. Tenho andado distraído. Frase, verbal. Por quê? Porque tem uma locução verbal. Maria nadou à tarde e João à noite. Frase, verbal. Tem verbos. Implícito e explícito. É o que eu vou mostrar a vocês. Mas tudo isso aí é a frase. Oração é um enunciado que contém obrigatoriamente uma forma verbal, verbo ou locução verbal. Essa forma verbal pode estar implícita ou explícita. Pronto. É o segundo ponto que eu quero que você perceba. O primeiro que você percebeu foi o de frase. Agora vamos perceber o que é uma oração. Na frase, cheguei cedo no trabalho hoje. Cheguei cedo no trabalho hoje, isso aí é uma frase, certo? Eu posso dizer que essa frase também é uma oração? Posso? Posso. Uma oração é enunciado que contém obrigatoriamente uma forma verbal. Tá ali, ó. Cheguei. Cheguei é a forma verbal, é o verbo. Na segunda, tenho andado distraído. É uma frase verbal, né? Porque contém verbo. E eu posso dizer que ela também é uma oração? Sim, é uma oração. Por quê? Porque tem uma locução verbal, tenho andado. Certo? Acompanhou até aí? Cheguei cedo no trabalho hoje. Frase verbal. E também oração. As duas classificações. Tenho andado distraído. Frase verbal. E oração. As duas classificações. Tá certo? Na terceira sentença. Maria nadou à tarde e João à noite. Aí o que acontece? Qual é a frase? Maria nadou à tarde e João à noite. Essa é a frase. Esta frase aí eu quero que você preste bem atenção. Preste atenção nisso aí.
Na frase Maria nadou à noite e João... Oh, meu Deus, eu estou trocando o tempo. Maria nadou à tarde e João à noite. Eu tenho aí duas ações. Maria nadou e João também nadou. Certo? Então, esta frase, ela contém duas orações. É por isso que eu coloquei a barra. Nesta frase, nós temos duas orações. Nos outros exemplos, a frase também era oração, coincidia. Agora não. A frase é toda a sentença. Maria nadou à tarde e João à noite. Tudo isso é a frase. Agora, esta frase possui duas orações. Maria nadou à tarde e João à noite. Ô, Janidete, e essa segunda oração aí, João à noite, cadê o verbo? O verbo está implícito, está escondido. Entendeu? Então, não necessariamente o verbo ele precisa aparecer lá, está explícito lá. Ele pode estar implícito. Mas você sabe que o verbo é nadar. Maria nadou à tarde e João nadou à noite. Não faz sentido dizer outra coisa. Não é verdade? Não faz sentido dizer assim, por exemplo, Maria nadou à tarde e João comeu à noite. Sim, de onde foi que você tirou esse comeu? Por que você vai afirmar que João comeu? O que é que te leva a concluir isso? Nada, então não pode ser o verbo comer, tem que ser o mesmo verbo, o verbo nadar também. Então, Maria nadou à tarde e João nadou à noite, tá bom? Então, somente para fechar essa parte, porque, olha, isso é muito importante, muito mesmo. Sem você perceber essa diferença de frase e oração para chegar a período, você vai se confundir todinho. Então, é melhor que a gente veja essa parte bem com calma, tá? Acompanha aí. Qualquer coisa, depois volta ao vídeo, assiste novamente. E nós temos aí um outro recurso, né? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Maria nadou à tarde, uma oração. João nadou à noite, outra oração. As duas juntas dão a frase. Tenho andado distraído, é uma frase verbal e também uma oração. Cheguei cedo no trabalho hoje, é uma frase verbal e também uma oração. Tá certo? Ok? Vou prosseguir, tá certo? Vamos lá. Presta atenção nesses outros dois exemplos. Os dias de inverno são longos. O outro, você sabe que eu só quero o seu bem. Vê. Nesta primeira sentença, eu tenho quantos verbos? E quais são eles? Na segunda sentença, eu tenho quantos verbos? E quais são eles? Tempo. Preste atenção. Na primeira sentença, eu tenho apenas um verbo. Qual é esse verbo? São, que é o verbo ser, tá? Você sabe que eu só quero o seu bem. Quantos verbos eu tenho aí? 2. Sabe e quero. Já eu tenho dificuldade com verbo. Eu não consigo identificar verbo. Tem uma dica. Você consegue identificar melhor os verbos quando você faz a conjugação, tá? Como assim? Tenta colocar a palavra no passado, no presente e no futuro. Tem como você colocar no presente, no passado e no futuro? Não. Já o verbo saber. Você sabia, você sabe, você saberá. Então, sabe é verbo. Você tem como colocar no presente, no passado e no futuro a palavra quer, a palavra eu, a palavra só? Não. Você tem como colocar no presente, no passado e no futuro a palavra seu e a palavra bem? Não. Então, não são verbos. Então, uma dica prática é justamente essa. Se você tem dúvida sobre que palavra é o verbo, tenta isso. Coloca no presente, no passado e no futuro. Você vai identificar muito mais fácil. Gente, é o seguinte. Este assunto, ele está
em um fascículo, em PDF, tá certo? Aí o que é que você vai fazer? Tá vendo o QR Code que está aparecendo aqui na parte de baixo do vídeo? Pois bem, aponta teu celular para o QR Code que você vai ser levado diretamente para esse fascículo que fala de períodos compostos. E aí você vai ter o material, a parte teórica desta aula, numa linguagem bem bacana, dialogada, tá? Com exemplos, para que você aprenda mais ainda, tenha um material escrito sobre o assunto da aula de hoje. Então não perde tempo, vai lá, baixa aqui, ó, aponta para o QR Code e você vai ser levado diretamente para o fascículo que fala sobre o assunto da aula. Bora lá, vamos continuar. Então, o que é que acontece aqui? Vê, nós vimos que os dias de inverno são longos, é um período simples. Você sabe que eu só quero o seu bem, é um período composto. Por que eu digo isso? Já a ideia de que um é período simples, outro é período composto. Vê só, o primeiro, ele é simples porque só tem uma oração. Por que só tem uma oração? Porque só tem um verbo. Quando eu digo, você sabe que eu só quero o seu bem, eu tenho um período composto. Por que período composto? Porque tem dois verbos aí. Temos duas orações. Qual é a primeira oração? Você sabe. Qual é a segunda oração? Que eu só quero o seu bem. Tá bom? Então, gente, o que é que nós podemos tirar desses exemplos todos? Um período simples, ele possui apenas uma oração. E o período composto, ele possui duas ou até mais orações. Pode ter 3, 4. E o que é que determina a existência ou não de orações? A presença de um verbo, tá bom? Para que você perceba melhor isso, vamos analisar um primeiro tipo de período composto. Mas antes de eu falar que tipo de período composto é esse, observa aí comigo. Olha essas duas sentenças. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. A outra sentença. Viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Vê só. Primeira sentença. Eu posso dizer que isso é uma frase? Onde é que começa a frase e onde é que termina a frase? É uma frase e ela começa em acordei e termina em ônibus. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Frase. Verbal ou nominal? Verbal. Por que verbal? Temos aí verbos, não é nem verbo. Temos verbos. Quantos verbos aparecem nessa frase? 3. Acordei, tomei, apanhei. Percebam que são palavras que eu posso colocar no presente, no passado e no futuro. Acordo, acordarei. Tomo, tomarei. Apanho, apanharei. Perceberam? Então, gente, acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Frase verbal, porque tem verbo. Esta frase contém 3 orações. Acordei a primeira oração, tomei café a segunda oração e apanhei o ônibus é a terceira oração. Portanto, eu estou diante de um período composto. Período composto por 3 orações. Vamos ao segundo exemplo para consolidar essa aprendizagem? Viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Cadê a frase? Viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Tudo isso é a frase. Verbal. Por que verbal? Porque tem 2 verbos. Não é nenhum, tem logo 2. Viu e compreendeu. Percebam que essas palavras eu posso colocar no presente, no passado e no futuro. Viu, vejo, verei. Compreendeu, compreendo, compreenderei, né? Ou ele compreende, compreenderá, né? Tá certo? Frase verbal. Viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Por que frase verbal? Porque tem 2 verbos. Por termos 2 verbos aí, esta frase verbal possui 2 orações. Primeira oração qual é? Viu o filme.
qual é a segunda oração, mas não compreendeu o enredo. Certo? Tá ligado agora no que é frase e oração? Portanto, nós estamos também diante de um período composto. O que é que eu quero dizer a vocês com tudo isso? Se você ainda está aí na dúvida. Chamar uma sentença de frase não quer dizer que ela também não seja oração, que ela também não seja um período, tá bom? Então, são classificações que acontecem em conjunto. Chamar de frase não invalida dizer que também aquilo é uma oração. Tá certo? Pronto? Período composto por coordenação. Temos um outro tipo de período, mas nós não vamos falar sobre ele agora. Vamos falar isso na próxima aula. Aqui nós vamos iniciar nesta aula o período composto por coordenação. É o período que ele apresenta uma conjunção coordenativa. E aí vale muito a pena que você faça o seguinte, vai lá na internet, no Google, né? Faz uma busca, conjunções coordenativas. Tem uma lista, não é para você decorar não, viu? Pelo amor de Deus. Vejam quais são essas coordenações, o sentido delas, porque a classificação da conjunção vai ser justamente a classificação da oração que tem essa conjunção. Então, vê lá a lista das conjunções coordenativas, percebe o sentido, vê alguns exemplos, porque é importante, e você vai internalizando esse conhecimento, tá certo? Então, automaticamente, quando você se deparar com um período composto por coordenação, você vai perceber logo. E quais são esses períodos compostos por coordenação? São de 5 tipos. Tá? Só que acontece o seguinte, nesse período composto por coordenação, nós vamos ter 2 tipos de oração nele. A oração que não tem conectivo, a oração que não tem conjunção, e a oração que tem o conectivo, ou seja, que tem a conjunção. A que não tem o conectivo é chamada de assindética, a que tem o conectivo é chamada de sindética, tá? Vou só passar para você perceber quais são os tipos de sindéticas: aditiva, adversativa, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos dar uma lida, uma estudada sobre esses 5 tipos, tá? Vamos iniciar. Voltando aqui. 5, tá certo? 5. Anota aí. Sindética, aditiva, sindética, adversativa, sindética, alternativa, sindética, conclusiva e sindética explicativa. Pronto. Classificação das orações coordenadas sindéticas. Mais do que decorar, que você não decorar, esquece. O que você deve fazer é compreender o sentido. Aditiva lembra o quê? Soma, adição. Então, quando eu digo assim, faço natação e judô. Faço natação é uma oração. Tem uma ação aí, né? Que você faz natação. E você soma uma outra ação. Faz também judô. Então, é uma oração coordenada sindética aditiva e judô. Já idética, cadê o verbo? Você não disse que oração tem que ter verbo? Sim, você se esqueceu que eu falei que o verbo ele pode estar implícito? Pois é, olha aí a situação. É este caso. Faço natação e faço judô. Tá certo? Então, a frase é faço natação e judô. Frase verbal. Essa frase tem 2 orações. Faço natação e judô. Tá? A primeira, faço natação, é assindética e judô, oração coordenada sindética aditiva, porque tem a ideia de soma. Gente, nossa aula acabou. Na próxima, nós vamos dar continuidade, vamos finalizar essa parte de coordenadas e trabalharmos um pouquinho as subordinadas. Já vai dando uma lidinha, porque a gente agiliza e finaliza isso na aula seguinte, tá bom? Então, espero você na próxima. Um grande abraço e até lá.